eu sou a Dani Nuevo, autora da obra Um Chamado para o Invisível. E hoje eu trouxe aqui algumas razões para você adquirir a obra. Então, para começar, eu quero dizer que essa obra de ficção, ela nasceu de um sonho de compartilhar toda uma trajetória de alguns adolescentes que vivem o Evangelho. Nós sabemos que qualquer pessoa que vive o Evangelho hoje, ela vive contra o sistema, ela vive de maneira contrária ao que o mundo anuncia, ao que o mundo prega. Isso para um adulto com suas convicções, muito bem alicerçado, já é difícil. Quanto mais para jovens que ainda estão em formação, que ainda buscam referências, buscam se enturmar, né? Buscam fazer parte de uma tribo, de um grupo, de uma determinada turma, né? E pensando nisso, eu comecei a escrever uma obra que não fosse metafórica, ou seja, na minha obra, Jesus é exatamente Jesus. E os adolescentes vivem conflitos que a maioria dos adolescentes passa. E se não está passando por um determinado assunto, com certeza vai se identificar com outros, porque eu abordo muitos temas nessa obra. E eu gostaria de fazer um convite para você que é pai de adolescente, para você que é líder de jovens da sua igreja, para você que é pastor, né? E gostaria de conhecer uma obra que fosse uma ferramenta não só de evangelismo, mas também de edificação para os nossos jovens. Quem lê Um Chamado para o Invisível fica com aquela vontade de viver o que os radicais vivem. E os radicais, eles vivem nada mais, nada menos do que a Igreja de Cristo na Terra. E o mais interessante é que eu trago situações que são reais, mas que também envolvem o mundo espiritual. Então, por exemplo, para cada situação, a gente vê o que acontece nas hostes espirituais, o que o Senhor ordena e o que os anjos fazem. Tanto os anjos que fazem parte do exército celestial, como também os anjos malignos, que são comandados pelo nosso adversário, né? Então, essa parte também é uma parte muito envolvente da história. E no final, eu tenho certeza que o jovem leitor vai ficar com aquela vontade de saber, e agora? O que vai acontecer? Eu tenho alguns testemunhos já, não só de jovens, mas de um garotinho de 10 anos que não era tão fã de leitura e que depois de ler A Fonte do Poder, ele passou a não somente ler outros livros, mas acordar pela manhã e ler a palavra. Então, eu tenho certeza que essa obra, ela não é apenas uma literatura qualquer, mas é uma literatura que vem para cooperar na vida dos nossos jovens. E algumas coisas me fazem ter essa certeza. Por exemplo, em 2014, a Veja, ela publicou Os Superpoderes da Leitura. O que a leitura faz com o cérebro? Ela ativa algumas áreas do cérebro que fazem com que a pessoa desenvolva melhor relacionamento, ela desenvolva melhor o vocabulário, né? A leitura, ela acrescenta palavras no nosso vocabulário e ainda estimula a criatividade. Olha só que legal. E uma outra coisa também que é bastante preocupante é o número de suicídios de jovens brasileiros. Isso é muito sério. E isso acontece por quê? Porque o jovem se sente às vezes muito isolado, ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem se abrir. E de repente,
Você pode dar de presente um livro e salvar a vida de uma pessoa, porque o que está escrito ali é nada mais do que a própria palavra em forma de ficção. Isso também é muito importante. Então eu quero convidar você a conhecer a obra Um Chamado para o Invisível. Nós faremos uma pré-venda em janeiro de 2023. Para que você adquira o seu exemplar, você pode entrar em contato comigo. Você pode falar no direct do Instagram, Daniela Nuevo Escritora. Você pode me mandar um e-mail, escritoradaninuevo@gmail.com, e você pode também deixar um comentário aqui no YouTube que eu vou te responder, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre mim, sobre o que eu escrevo, tá tudo lá no Instagram também. Você pode entrar no Face, também tem o meu perfil. Eu sou discípula de Jesus desde muito pequena, aos 11 anos de idade. Eu tive a minha primeira experiência com o Senhor e a minha trajetória toda foi na presença dele. Então, com certeza, você não vai se arrepender de adquirir a obra Um Chamado para o Invisível. Eu fico por aqui e aguardo você, aguardo o seu contato. Um grande beijo e até o próximo vídeo.